dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estiver assistindo. Eu sou o Alex, amigo de vocês aqui, fazendo um teste aqui, né, para ver como é que fica o áudio, para ver como é que fica tudo dentro dos conformes, né, para que o microfone não tá monitorando o microfone, né? Mas eu creio que deve estar gravando. Vou interromper a gravação depois, né? No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra que, se trocando a palavra, substituindo, ela pode ser Jesus. Você troca a palavra por Jesus. No princípio, Jesus já existia. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele existia. Jesus existia no princípio com Deus. E por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas. E sem Jesus, nada foi criado. Jesus é aquele que é a palavra, aquele que é, no caso, Jesus possuía a vida. É Jesus quem dá vida. Tá vendo? Quando Deus criou todas as coisas, Jesus é quem dá vida. Mas como é que Jesus deu vida? Todas as coisas. É porque todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Então, para haver vida, criação especial no mundo, Jesus, que é a palavra, ele fez algo, que é o quê? Que nós vamos ver, né? Eu vou abrir a própria Bíblia NVT aqui, e nós vamos ver aqui um capítulo no livro de Apocalipse. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que é Apocalipse 13, 8, onde vai falar da besta, aqueles que adoram a besta. Mas no 13:8 diz assim, ó, e todos os habitantes, ó, e todos os habitantes da terra adorarão a besta. São eles o que não têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, o que significa? Aqui tem uma teoria, tá? Isso é apenas teoria, especulação. No caso aqui, eu sempre digo que essa teoria e essa especulação, ela é uma especulação minha, tá bom? Isso aqui não é nada debatido, nunca ninguém disse, nunca ninguém falou, nunca ouvi ninguém falar, nunca vi essa teoria aí ser mencionada ou falada, tá? Que a minha teoria é a seguinte: porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele e por meio dele, e sem ele, né, que é o texto de João aqui, né, fala, ele existia no princípio com Deus, por meio deles criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi criado, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos os homens, trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, tá vendo? Ele criou, o verbo criar. Ele criou, é um verbo do passado, ó, foi criado. Ele criou todas as coisas. Vendo? Ele criou. Então ele criou. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra, né, que é Jesus, assim Jesus se tornou um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós.
Ele era cheio de graça e verdade. Graça é favor imerecido. Ele é cheio de graça. É ele que dá de graça, ele que dá a verdade. Né? De graça e verdade. Ele é cheio de graça. Então, aqui são duas coisas. Ele é cheio de graça, ele trouxe, Jesus Cristo trouxe a graça. Que é o que? Favor imerecido. Ele veio cheio de favor imerecido. E também cheio de verdade. Então ele é quem revelou aquilo que é a verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então nós vimos a glória única do Pai. Então é Jesus. Baseado nessa palavra aqui, que fala a respeito de Jesus como sendo aquele que é Jesus, e ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, e que pelo sangue de Jesus e através de Jesus todas as coisas foram criadas para ele, por meio dele. E então Jesus, ele já existia antes de todas as coisas serem criadas. E a morte de Jesus se fez necessário para que através da vida dele, através do sangue dele, que é a matéria, que é a parte matéria, fosse criado todas as coisas no universo. Então, é uma teoria inventada minha, tá? Isso não é aí estabelecido por ninguém nunca disse, ninguém nunca falou. Mas a minha teoria é que toda a matéria, por causa do texto, aqui ó, por meio dele, ó, oh, meu Deus, eu não travei isso aqui, tem que travar isso aqui. Ó. Por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi criado se criou. O que isso pode significar? O que isso pode significar é que na criação especial de Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas. Isso pode significar que por meio dele Deus criou todas as coisas. Deixa eu pôr tudo aqui dentro da mesma colocação. Por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada que foi criado. Por meio dele Deus criou todas as coisas. É que, veja só, para que tudo fosse criado, Cristo teve que dar vida de si mesmo. E como é que ele deu a vida de si mesmo? Como é que ele pôde dar vida de si mesmo? Como é que ele pôde derramar a sua vida de si mesmo? Lembrando que isso aqui é uma teoria. Por meio dele Deus criou todas as coisas, sem ele nada foi criado. Então, Paulo também vai falar que o propósito de toda a criação é para Cristo e por meio de Cristo, tudo em Cristo, todas as coisas em Cristo. Então a parte da matéria da criação, aí eu coloco como sendo uma teoria minha, aí eu vou ficar longe do fio aqui, né? Aí eu coloco como sendo uma teoria, né? Uma teoria minha, é que Cristo morreu desde a fundação do mundo. Quando o mundo estava sendo fundado, para que Cristo, que é a matéria real, aquilo que é matéria, para criar todas as coisas, a partir do que ele é, a partir da partícula que é Cristo, Cristo morreu, sendo assim, ele morrendo desde a fundação do mundo, a partir do seu sangue, a partir do seu corpo,
a partir da matéria do que é Deus, quando ele morre, Jesus morre, desde a fundação do mundo, que é isso que está dizendo aí. Tudo foi criado a partir, multiplicado a partir daquilo que é Cristo. Só que isso é uma teoria minha, tá? Isso aqui não é nada definitivo colocado, tá bom? Com certeza. Tudo no universo foi feito a partir do que Cristo é. Por quê? Porque dentro da ciência e dentro do estudo da matéria, tudo tem uma base de matéria comum. A Terra tem a matéria e o universo lá fora, estrelas, galáxias, até outros supostos mundos, tem a mesma matéria que tem na Terra. Tudo foi feito a partir da mesma matéria, da mesma partícula de matéria que estava no corpo de Cristo, que é o que é a verdade, o que é verdadeiro é Cristo. Então, quando se iniciou a criação do mundo, dos céus e da terra, quando Deus diz haja luz, Cristo é luz. Ele é a luz verdadeira. Então, a partir de Cristo foi criado o quê? A luz, porque nele há luz. Quando Deus disse, quando Moisés no princípio criou Deus os céus e a terra, então tudo foi criado lá nos céus e tudo que foi criado a partir da terra, que é a matéria, a parte sólida, tudo isso foi criado a partir do que Cristo é, porque Cristo, como Filho de Deus, ele existia como matéria. Foi toda a matéria criada nos céus e da terra é criado a partir do que o corpo de Cristo é, o que Cristo é. Porque na nossa matéria, no nosso corpo, há também a matéria do que Cristo é. Por quê? Porque primeiro tudo que é matéria foi criado a partir do que Cristo é, fisicamente, o Filho de Deus é. E nós fomos criados à imagem e semelhança do Filho de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Como Deus criou todas as coisas a partir do que Cristo é na sua como é que fala? Na sua deidade como Deus, ele sendo Deus, quando Deus cria o homem do pó da terra, que ela é a menor partícula da terra, então Deus cria o homem dos elementos já existentes no mundo e na terra, na parte seca, na parte sólida. Que pegou, nós somos parte água, e a água veio à existência a partir do que Cristo é a água viva. Ele diz, eu sou a água viva. Quem crê em mim, a mulher do poço de Samaria, quem crê em mim, de dentro de si, jorrará rios de água viva. Então, Cristo a água foi feita a partir de Cristo, e nós temos água. Nós temos, em nosso corpo tem os elementos da tabela periódica. O mundo foi feito através de Cristo. Então, no corpo de Cristo foi copiado toda a tabela periódica de como existir a porção que é a terra, a matéria, está na tabela periódica. Então, quando Deus usa usa os elementos da tabela periódica para nos fazer que há, né, oxigênio, água e matéria, terra seca, Deus está usando aquilo que já vinha do próprio Cristo, que é o Filho dele, porque tudo foi criado a partir do que Cristo é. Tá? Então, por isso que existe os egípcios, né, tinha como no seu símbolo de criação, eles colocavam a descrição de um corpo humano, que é a abóbada, né, que cobre os céus e a terra, e daí que vem essas crenças que é pagã, de que o mundo foi feito a partir
do próprio Deus. Então é essa a ideia, né? A ideia do Deus, do panteísmo, né? Deus está em todo lugar e Deus é todas as coisas em todo lugar. Mas isso não é verdade. Foi tomado a partir do que Cristo é, a partir da matéria física de Cristo, que ele existia, porque lembrando que pela viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, e Adão ouviu a voz do Senhor que vinha caminhando pelo jardim. Deus vinha conversando pelo jardim e ele ouviu. Então Deus conversava com quem? Com anjo não era. Deus estava conversando, o Senhor Jesus Cristo lá é uma teofania, Cristo que apareceu fora do templo, conversando consigo mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele aparecia como um igual para Adão. Então Cristo existia como matéria desde a fundação do mundo. Por isso que João vai falar, tudo foi feito a partir do que Cristo é. A matéria que já existia física em Cristo, o Espírito Santo na criação, né? Podemos verificar isso lá no livro de Gênesis. Eu vou abrir aqui mais uma... não precisa abrir não. Eu só vou tomar essa aqui, ó. Gênesis. Gênesis 1, ó. Veja aí, ó. Que é aquilo que está dizendo, ó. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície da água. Então quer dizer, todos os elementos foram criados para haver vida, criação especial. E tudo isso foi criado a partir de Cristo, porque João, Evangelho de João, ele está falando, ele está narrando exatamente quem é Cristo, tá? Evangelho de João 1 está dizendo aqui, ó, quem é Cristo, ó. No princípio aquele que a palavra já existia. João está falando que Jesus estava aqui no princípio, ó, com Deus, ó. Só que eu não estou mostrando a Bíblia, né? Agora eu estou mostrando a Bíblia, tá? João está no Evangelho de João 1, ó. No princípio aquele que a palavra já existia. João está dizendo aqui para os seus leitores que ele escreveu o Evangelho de João, que Jesus é o mesmo Deus que está lá no princípio criando todas as coisas. Aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era céus e a terra. Criou a partir do quê? Criou a partir do corpo de Cristo. Aquilo que Cristo já era. Então, tudo que existe no universo, que é matéria, de luz, de tudo, foi tomado e feito a partir do que Cristo já era. Quer saber o princípio, o que existe, da onde Deus tirou a matéria para criar a matéria? Da onde Deus tirou esse poder? Da onde Deus tirou Deus criou ali como é que fala, meu senhor? O design para fazer todas as coisas. Da onde Deus tirou o design? Da onde Deus tirou a partícula? Da onde Deus tirou a informação? Da onde Deus tirou a estrutura? Tá? Tirou de Cristo, do próprio corpo de Cristo, que já existia desde a fundação do mundo. Cristo já existia desde a fundação do mundo. Tá? Como ele já existia desde a fundação do mundo, então João está dizendo para seus leitores que Cristo existia desde a fundação do mundo. Que é o que está aqui, ó. Que é o que João está dizendo para seus leitores. No princípio, aquele que é a palavra, você troca a palavra aqui, né? Você troca a palavra aqui. Você troca por Jesus, ó. Toda vez que aparecer palavra aqui, ó, você troca
você troca por Jesus, tá? Você troca por Jesus. E nas outras, e aqui também, ó, toda vez, e por ele, por meio dele, ó, dele você troca por Jesus, aquele que é a vida, ó, aquele que é a palavra. Então, a vida foi feita na terra desde o começo, a criação especial. No princípio, aquele que é a palavra, aquele que é Jesus, já existia. Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Tá vendo a deidade de Jesus? Jesus, ó, ele aqui, ó, também, ó, você pode trocar, ó. Você troca aqui o ele por Jesus. Jesus existia no princípio com Deus. Por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas. E sem ele, ó, ele aqui é Jesus, sujeito, foi criado. Aquele, ó, que é a palavra, que é Jesus, aquele que é Jesus, possuía a vida. Ah, então todo tipo de vida criada, vida especial, depois que Deus criou a matéria, criou os elementos para poder ter vida aqui, ó. É só vocês prestar atenção aqui, ó. Ó, tá vendo? Depois de Deus trazer à existência aquilo que é o básico para existir vida, né? Que é a água, a terra estava sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus, eu já tenho um estudo falando o porquê que aqui aparece o Espírito de Deus. Porque o Espírito é o agente que trabalha na construção. Ele é o construtor. Tá? Ele é que trabalha na construção. Por isso que ele está ali. Quando não havia vida especial ainda, que é ausência de vida, né? Vazio. A palavra vazio aqui significa ausência de vida. Tá? Não tinha vida nenhuma. Era água estéril. Nos céus e a terra estéril. Não havia vida, nenhum tipo de vida. Nos céus e na terra não havia nenhum tipo de vida. Na água não havia vida, porque a água estéril só tem água. E a terra, que estava a parte da matéria da terra, o elemento terra, que você pega lá fora, o físico, também era estéril, estava dentro das águas do mar profundo, né, primordial, que é um mar sem fim. Estava lá dentro a parte da terra, e a partir de agora, do verso 3, Gênesis 1, 3, então disse Deus, haja luz. Essa luz aqui representa Cristo. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz. Então a luz foi feita a partir do que Jesus é. Que Jesus é luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, tá vendo? A luz era boa porque é feita a partir de Cristo. E separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz dia e a escuridão chamou noite. A noite passou a ver a manhã, encerrando o primeiro dia. Então disse Deus, haja um espaço entre águas para separar a água dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos e sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com semente e árvore que dão fruto com semente. E as sementes produziram plantas e árvore, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então disse Deus, haja luzeiros no céu, e assim Deus criou o sol, assim as estrelas. Aí a partir daqui, ó, Deus vai fazer uma criação especial. Então Deus disse, encha-se as águas de seres vivos,
e voem aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais, aqui inclui os dinossauros, grandes animais. Não existe a palavra dinossauro naquela época. O nome para os animais grandes, para os dinossauros que eram animais grandes, eram animais grandes. Marinhos grandes e animais marinhos e todos os seres vivos, que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e os abençoou. E toda espécie de réptil multiplique-se, e que se enche os mares e as aves multipliquem na terra. E a noite passou. Produz a terra grandes variedades de animais, tá vendo? Ó? Grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rasteiam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grandes variedades de animais selvagens, animais domésticos e animais que rasteiam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom. Então disse Deus: façamos ser humano, o que o homem agora, né? A nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre todos os animais que rasteiam sobre o chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre todos. E aqui é criação especial de Deus. Então nessa criação especial de Deus, Deus criou os animais, vida, aqui baseado na vida que é Cristo. Tá? Então Deus também criou o homem, mulher, né? Deus criou aqui é uma definição. Moisés está tratando do termo geral, mas depois ele vai falar como Deus criou o homem e depois ele criou Eva. Aqui ele está falando no geral, é o relato geral, e depois Deus vai mostrar como Deus criou o homem e a mulher, cada um da sua maneira e da sua forma. Então isso aqui é uma criação especial de Deus, é uma criação maravilhosa. Então a minha teoria basicamente é: Deus criou todas as coisas a partir da vida que é Cristo. Tá? Então por isso Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Então para haver vida especial, houve a necessidade que Cristo tinha que dar a sua vida para que houvesse criação especial. Ele dá da própria vida do que ele é. Por isso a necessidade, e por isso a necessidade de Cristo vir, né? 4.000 anos depois, praticamente 4.000 anos depois, e ele, ou 5.000 anos depois, e ele morrer naquela cruz, e é a partir do derramar da vida dele, a partir da cruz de Cristo, é que se consuma toda a criação, tá? Porque na cruz o Senhor Jesus diz: está consumado. Está consumado o quê? Está consumado todas as coisas, inclusive o aspecto da criação, inclusive o propósito do sábado. O propósito do sábado, ele se encerra na cruz de Cristo, tá? Porque o sábado é o 7º dia que Deus descansou. O Deus Criador, mas não Cristo, porque Cristo é o que mais trabalhou nesse dia, porque ele trabalhou num trabalho poderoso, morrendo, sofrendo naquele dia, morte de cruz. E ele trabalhou muito, foi um trabalho pesado. Deus o Pai estava no céu e estava vendo todo o trabalho do dia do Filho de Deus, que foi exatamente no sábado, na Páscoa, no Pêssego. Foi o sábado grande, que era o dia da Páscoa, que eles tinham que guardar, que era o 10º dia, que era um grande sábado, que era o sábado da Páscoa. Do povo saiu da terra do Egito, e lá também tem uma referência sobre isso, eu não tenho tempo para falar aqui agora, mas esse sábado representa esse grande dia, esse grande sábado. Então por isso eu digo que Cristo morreu no sábado, que é o grande dia, que foi consumado toda a criação de Deus nesse sábado que Cristo morreu. Então Cristo, como Deus, que é o próprio Cristo, está fora do tempo, então pouco importa se Cristo morreu depois da criação
no meio da criação, no final da criação, como ele é o próprio Deus, então ele está fora do tempo. Então, quando Cristo morre, ele dá a sua vida para que todas as coisas fossem criadas desde o princípio. Então, é na morte de Cristo que é consumada toda a criação especial de Deus. Porque é ali que nascem os filhos de Deus, tá? Que é maravilhoso. Por quê? Porque Adão e Eva foram feitos a partir da matéria terrena, a partir daquilo que já existia, do solo da terra. Em Cristo Jesus, que é uma outra criação especial, que eu e você somos, que somos algo totalmente diferente, e a igreja, ela não entendeu, ela no início entendeu, na reforma entendeu, pós-reforma, passando 100, 200 anos, esse entendimento se perdeu, porque foi perdido lá nos puritanos. Os puritanos entenderam e viviam as suas vidas baseado nesse entendimento. Mas, pós algum tempo depois, o inimigo entrou dentro das universidades, o inimigo fez de tudo para encobertar tudo isso que os puritanos trouxeram à luz e foi perdido pelos próprios governantes, que enterrou esse conhecimento que os puritanos tinham e que não deve ter em algum livro, em algum canto lá, antigo, em alguma biblioteca, enterrado, guardado, escondido esse conhecimento, tá? Que agora em Cristo Jesus, no sábado, ele faz uma criação especial, que é chamada igreja. A igreja não existia. Ela estava guardada no coração de Deus para vir à existência quando de fato Cristo morresse e desse o seu sangue, e o sangue de Cristo purificasse e lavasse e redimisse da queda de Adão e Eva em todos aqueles que creem em Cristo Jesus, e agora são feitos uma nova criação de Deus, que nós vamos encontrar isso lá no Evangelho de João, né? Aqui eu estou em Gênesis, mas eu vou para João, Evangelho de João, que ele diz assim, ó: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos cresçam. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz, que é falando de João Batista, que era o Elias, né? Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo, ilumina a todos, a verdadeira luz que ilumina a todos, porque dá criação, porque a partir da luz, lá em Gênesis, através do Espírito Santo, ilumina, né? Ilumina, que cria todas as coisas. Estava chegando ao mundo. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Ele veio para transformar, ele veio para fazer o mundo se tornar imagem e semelhança do próprio Deus, do próprio Cristo, né? Para restaurar, fazer o mundo agora nascer um novo homem, um novo mundo, para viver para Deus agora, né? Mas o mundo não o reconheceu. Veio para seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que o creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tá vendo? Agora todos que creem nele, que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é aquele que veio fazer toda essa restauração, né? Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Este não nasceram segundo a ordem natural, né? Que na outra versão pode ser que não nasceram segundo a carne e sangue, nem como resultado da paixão humana, né? Nem resultado de relações sexuais, ou da vontade humana, né? Mas nasceram de Deus, tá vendo? Agora todos que creem nascem de Deus, é um novo nascimento, é uma pessoa que nasce de novo. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça, ó, cheio de graça, dá de graça, né? Ele veio dar de graça a vida, tá vendo? Né? Nasceram de Deus, ou esses que nasceram é porque receberam de graça, graça significa favor imerecido,
de se tornarem nascidos de Deus, um novo homem, uma nova pessoa. Graça e verdade, é pela verdade, dando a verdade. E vimos sua glória, a glória unigênita, Filho único do Pai. Tá? Então recebemos dele. Somos nascidos de novo, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, segundo Jesus. E vamos confirmar isso quando Jesus está conversando com Nicodemos, capítulo 3, na conversa com Nicodemos, havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Tá vendo? Porque o reino de Deus é um reino espiritual, o homem tem que nascer de novo. Como pode o homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemo. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Tá vendo aqui, ó, da água, tá vendo? E do Espírito, né? Da água. Cristo é a verdadeira água, Cristo é a água, eu sou a água viva. Quem beber de mim nunca morrerá, né? Quem beber dessa água não tornará ter sede. Não é disso que ele disse para a mulher samaritana? A água que eu lhe der jorrará para a vida eterna, jorrará de você para a vida eterna. Ele é a água viva, né? Eu sou, ele é a água verdadeira, ele é a água viva e ele é o Espírito. Então, por meio de água e do Espírito, não nascer da água e do Espírito, que é o que? Lá no livro de Gênesis, né? A água, na criação especial, Deus tirou a matéria, que é água de dentro, tirou a matéria para fazer a criação especial, que é a matéria, a parte física, né? A matéria, a terra, de dentro da água, usando o Espírito Santo que estava lá pairando sobre a superfície das águas. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, tá vendo? Os seres humanos, a partir de Adão e Eva, Paulo vai falar isso em Romanos 5, apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual, tá vendo aqui, ó? Mas o Espírito agora vai dar vida espiritual, vida verdadeira. Então o Espírito Santo vai dar vida, quer dizer, o Espírito Santo naquele momento ali estava como uma mulher grávida, né? Porque estão falando aqui de novo nascimento, e o Nicodemos pensa que Jesus está falando que o homem teria que voltar ao ventre e nascer de novo. Jesus está usando o mesmo termo, a mesma ilustração, né? A mesma figura, ó, que o Espírito Santo estava incubado para dar luz nova, e a partir da morte de Cristo, a partir da aceitação de Cristo, a partir dele, agora ia haver uma nova criação. E o Espírito Santo estava criando isso, porque Jesus recebeu sobre si, quando João Batista batizou Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Cristo. Então o Espírito Santo está incubando nova vida. Em Cristo está como é criado a nova vida, é através de Cristo. E nós vamos verificar isso no mesmo Evangelho de João, João 6, 63. Aqui, ó, tá até marcado aqui, ó. Somente o Espírito dá vida, tá vendo? É o mesmo termo, ó. Dá com acento, ó, dá vida. Somente o Espírito dá vida, faz vida nova. A natureza humana não realiza coisa nenhuma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito, Espírito com letra minúscula, é o Espírito do homem renascido. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, ó, tá vendo? As palavras, Jesus, que é a palavra que estava lá no início, Evangelho de João 1, né? No princípio ele, que a palavra já existia, através de Jesus, que a palavra foi feito e criado todas as coisas. Então, a partir de Jesus, que é a palavra, foram criadas. Então, o novo nascimento do homem, ele tem que vir através da palavra, através do crer na palavra de Deus. Se você tem que crer nessa palavra que eu estou contando, que eu digo, que eu prego todos os dias para você, trazendo aqui nos meus canais, você crendo que Jesus é a palavra de Deus,
E é através dessa palavra que vai ter o quê? Vai haver o novo nascimento, vai ter um espírito, vai nascer o espírito pelo Espírito Santo, que é como se fosse uma mulher grávida, incubando uma nova vida. É o espírito e vida. Tá vendo? Jesus é tudo isso. Em Jesus está tudo aquilo que é necessário para fazer o novo homem. E é a palavra. Jesus, a palavra. Então, quem escuta a palavra de Jesus, quem crê na palavra de Jesus, quem confessa Jesus como sendo a verdade de Deus, que ele trouxe vida através da palavra, espírito e vida, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Tá vendo? É o que faz o espírito verdadeiro no homem, dando vida verdadeira. Então é a palavra de Jesus. Então por isso que eu digo que quando Jesus morre na cruz, ele morre para que o sangue e a vida dele fosse derramado sobre a terra, e a partir desse ponto, lá no passado, foi a partir da morte e da entrega de Jesus para que houvesse vida. E no início foi a morte de Jesus, que morreu desde o princípio. Não é isso que Gênesis fala? Paulo também vai falar, né? Cristo, Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Cristo, a morte de Jesus na cruz, naquele sábado, ela serviu para que lá no início da criação, porque Deus é atemporal, o tempo para Deus não passa, Cristo é o próprio Deus, então a morte dele mesmo na cruz foi derramado para que houvesse vida, para que houvesse toda a criação, quer nos céus, quer na terra. Então Jesus é tomado ali nesse grande dia. Por isso que ele diz, está consumado todas as coisas. Não é no sentido só de a salvação, o plano da salvação, Deus está consumado. Está consumado tudo. Por isso que Israel tinha o grande sábado, e todo sábado eles tinham que guardar, porque era para Israel, era a identificação do que Cristo ia fazer no futuro deles, que para nós já é no passado. Então assim, Cristo realizou e fez todas as coisas. E uma das novas coisas que foram feitas é o novo espírito no homem, e um homem feito a partir do nada, da onde não existia um novo homem, um novo nascimento, que é onde o próprio Espírito de Deus habita no homem, porque o Espírito antes nunca habitou no homem e na igreja e dentro das pessoas. A partir de agora o Espírito Santo habita no homem, naquele que crê e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir disso, a nova criação, o novo homem, a igreja, tá? Então é aqui que é feito essa criação especial. Então por isso que foi dado a criação de Deus a partir daquilo que Cristo já era e já existia desde a fundação do mundo, tá? Então a permissão de Adão e Eva cair e pecar e comer da fruta era intencional. Só que como Deus é um Deus justo, como Deus é um Deus santo, como Deus é um Deus perfeito, e Deus não pode se aniquilar a si mesmo, Deus não podia se autodestruir por si próprio, porque isso parte do próprio Deus, isso faz parte do caráter de Deus. Então, como Deus é bom e nele não há trevas nenhuma, então Deus permitiu que o homem fosse participante do mal, do conhecimento do bem e do mal, e assim a morte entrasse no mundo. E desde Gênesis 3,15, Deus predisse que de um descendente da mulher viria pisar a cabeça de Satanás, e esse lhe feriu o calcanhar, que é a morte de cruz. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, ele sofreu uma morte, mas ele ressuscitou, e ele, ao ressuscitar, ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas, e assim se concretizou
a morte de Cristo na cruz, e assim ele, a partir dele foi criado todas as coisas, a partir do derramamento da sua vida na cruz, para que houvesse criação especial. Desde o Gênesis houvesse a criação especial, e houvesse a criação especial de um novo homem que tem um novo espírito e tem uma vida verdadeira agora. Então, quando Jesus, Deus traçou o plano para que o filho dele viesse e morresse naquela cruz, para que fosse consumado toda a criação especial de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse. Toda a criação especial de Deus foi confirmada, fundamentada, ratificada na morte de Jesus na cruz. Então, essa é a minha teoria aqui. Deus, como é um Deus perfeito, maravilhoso, bondoso, e não há trevas e não há mal nenhum em Deus, então ele permitiu dar entrada no mal no mundo através de Adão e Eva, de propósito, para que ele mesmo viesse morrer para consumar toda a criação especial de Deus desde a fundação do mundo. Então, assim, o plano de Deus desde o início, antes mesmo de existir mundo, é que ele morreria na cruz, e que o homem que ele ainda ia criar a partir da sua própria imagem iria fazer isso no lugar de Deus, porque Deus não pode matar a si mesmo. Então, por isso ele fez um plano para que ele viesse em semelhança humana, carne humana, que poderia morrer, sofrer dos sofrimentos humanos, sofrer que a sua matéria fosse introduzida em Maria, como Cristo já era desde o início, corpo físico, matéria física, mas ele foi introduzido em Maria para nascer com essa carne humana, para que sofresse humanamente e derramasse o seu sangue com sangue santo e perfeito, porque não havia culpa nenhuma, e através desse sangue foi consumado toda a criação especial de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse. Tá? Então, isso foi intencional de Deus, para que o homem caísse, em Adão caísse, para que Cristo, como um outro Adão, morresse, dando a sua vida para a libertação, para a santificação, para a propiciação, para a libertação de toda a criação de Deus da condenação eterna. Então isso foi de propósito desde o início, tá bom? Então assim encerra esse vídeo. Se eu colocar ele aí no Facebook ou no YouTube, muito obrigado por você assistir até agora. Fica aí, deixa o seu joinha, seu like, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.